Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. É muito bacana estar com você aqui novamente e vamos estudar hoje órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Um assunto que não vai cair na tua prova, a meu ver. Por que não vai cair, Hugo? Porque o Colégio de Procuradores de Justiça não tem esse órgão especial. Porque ele não tem mais de 40 membros, tá ok? Olha o que diz aqui, ó. Não se aplica no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará. Não tem mais de 40 integrantes no Colégio de Procuradores de Justiça. Como eu falei para vocês, no Colégio de Procuradores de Justiça, hoje, no Ministério Público, existem 32 membros. 32 membros. Então, conforme o artigo 23, se o Colégio de Procuradores de Justiça tiver mais de 40 integrantes, que não é o caso, este poderá constituir, mediante resolução, órgão especial para o exercício de suas atribuições delegadas. Observado o seguinte, então ele vem falando aí, a partir do artigo, logo pega a tua lei aí, é sempre importante que você esteja com a sua lei, tá ok? Aqui no artigo 23. Então, artigo 23, quantos incisos tem? Inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incisos. Então, praticamente, esses incisos aqui, na minha visão, o teu examinador ele não vai perguntar porque esse órgão não existe no Ministério Público. Ah, Hugo, mas poxa, eu estou trabalhando com uma empresa aí que de repente ela pode perguntar. O que eu sugiro para você é que você dedique seus esforços naquilo que realmente vai cair. Não custa nada você dar uma lida aí atenta, marcando, mas estudar assim mesmo forte, eu penso que o examinador ele não vai andar por aqui porque não vai cair. Lembra da técnica do edital sintetizado. É preferível nós focarmos naquilo que realmente o teu examinador vai perguntar. Isso no nosso curso de resolução de questões, nós estamos colocando fazendo um curso reta final. Como é que funciona em linhas gerais? Bem sucinto aqui esse curso. A gente está dando um curso aqui bem grande, falando bastante coisa para você. Você que está chegando aqui pela primeira vez, começando do zero. Então aqui nesse curso, a gente está tentando esmiuçar, conversar com você, a gente leva você para um reta final. O que é um reta final? A gente faz uma revisão dentro da técnica de revisão adequada, que eu estou explicando lá, e também a gente faz um ambiente da tua prova. O que é isso, o ambiente da tua prova? Aquilo que o teu examinador realmente pode perguntar. Aquilo que pode cair na tua prova. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Através da técnica de fazer bastante questões das últimas bancas, FADESP, que foi a última banca, o FPA e também outros ministérios públicos, eu percebi uma essência dessa lei. E essa essência eu estou explorando dentro do curso de resolução de questões, que eu chamo de reta final. Nesse curso, eu estou ali garantindo, não posso dar certeza, obviamente, mas estou garantindo que quem fizer esse curso, num curto espaço de tempo, você consegue fechar as 7 questões de lei orgânica. Então a gente pega tudo que tem aqui e leva para a técnica. E olha só, muito mais, pessoal, do que você aprender lei orgânica, você aprende uma técnica. Que é que todos os coachings, que todos os cursos hoje estão aplicando. Que é uma técnica que vai te dar muito proatividade. Porque esse estudo aqui, você tem que ter disciplina. Eu vou lhe dar uma técnica, vou te dar uma ferramenta que se você aplicar, não só para a lei orgânica, mas também para as outras matérias, eu tenho absoluta certeza que você vai ter um desempenho muito melhor do que você já vai tendo. Já vem tendo, inclusive, brigar por uma das vagas. Tá? Brigar por uma das vagas, porque a estratégia aqui vale muito nesse concurso. Beleza? Então vamos lá, gente. O que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar agora o Conselho Superior do Ministério Público. Conselho Superior do Ministério Público. Se nós formos analisar o artigo 24, o Conselho Superior ele é um órgão da administração superior, tranquilo, órgão da administração superior. Lembra que sempre está caindo estrutura? Sempre há um tema ligado à estrutura do Ministério Público. Você tem que estar, isso aqui, pessoal, você tem que estar na ponta da sua língua, porque vem questão de estrutura. Então é um órgão da administração superior do Ministério Público e um órgão de execução. Qual é a composição dele? Olha como esse mapinha aqui está perfeito. Procurador-Geral de Justiça e Corregedor-Geral como membros natos, tá? E 1/6 dos procuradores, membros efetivos e eleitos. O que a gente conversa aqui, a gente já tira logo. Primeiro, no Conselho Superior do Ministério Público não há promotor de justiça, tá? Não há promotor de justiça.
O que existe lá dentro? Existem um procurador-geral, um corregedor como membros natos. Eu vi muita questão sobre isso aqui, pessoal. E um sexto dos procuradores como membros efetivos, tá? Como é que esse 1/6 chega ao Conselho Superior do Ministério Público? Através de eleição. E quem vota, quem escolhe? Os membros do Ministério Público. O servidor pode votar? Não. Pode cair uma questão assim. O servidor vota na escolha do Conselho Superior do Ministério Público? Não. Quem vota? Só os membros. Tá ok? Olha só. Então vamos aqui aplicar. Conselho Superior do Ministério Público. 1/6 dos procuradores, membros efetivos eleitos. Eles serão membros efetivos eleitos. Quem são os membros natos? Os membros natos são Procurador-Geral de Justiça e Corregedor-Geral. Eles já são natos. Só o fato deles serem Procurador-Geral de Justiça e de ser Corregedor-Geral do Ministério Público, ele já ocupa o cargo no Conselho Superior do Ministério Público. Tá ok? E como membros efetivos, 1/6 dos procuradores. Só procurador. Promotor não pode concorrer a esse cargo, tá ok? Eles são eleitos. Eleitos pelo voto de todos os integrantes da carreira em atividade. Então aqui o teu examinador poderia dizer: o servidor vota? Não vota. Tranquilo? Vamos aplicar na prática, pessoal, para você entender. Vamos aplicar isso aí. Poxa, o que é esse 1/6 dos procuradores? Eu falei para vocês que o Colégio de Procuradores de Justiça ele é composto de 32 procuradores. Você vai ver um artigo lá que vai falar de número inteiro, alguma coisa que arredonda para o próximo. Calma, calma, eu sei que a gente aqui da área do direito, formação jurídica, muita gente tem outras formações, mas a gente pessoal, vocês não têm ideia o quanto a gente se enrola em coisas básicas de matemática, mas calma que a gente vai analisar junto aqui. Então, 1/6 dos procuradores. Quantos procuradores são? 32. O que você tem que fazer? 32 dividido por 6. Não é isso? É 1/6. Dá 5,33. O que a tua lei vai dizer aqui? Ela vai dizer, olha, toda vez que der um número inteiro, você arredonda para o próximo. Tá ok? Toda vez que você tiver um número inteiro, você arredonda para o próximo. Você não pode ter meio procurador de justiça. Não existe isso. Então, já que são 5,33 procuradores que irão compor o Conselho Superior do Ministério Público, você arredonda para 6. Então, quantos membros hoje no Ministério Público do Estado do Pará são do Conselho Superior do Ministério Público? 6 procuradores de justiça, tá? 6 procuradores de justiça, o corregedor-geral e o procurador-geral. Então, são 8 membros, tá? É o número par. Aqui, critérios para eleição, artigo 25. Artigo 25. Como é que ocorre essa eleição, tá? Na eleição de que trata o artigo 25, serão observados os impedimentos, inelegibilidades e vedações previstas na lei complementar. Por exemplo, pessoal, nós já vimos aqui lá nas primeiras aulas, no processo de escolha do procurador-geral, que existem determinados impedimentos, que existem determinados critérios que tornam aquela autoridade inelegível. A mesma aplicação ocorre aqui para esses cargos, do qual os procuradores poderão se inscrever para ser eleitos, para ser membros do Conselho Superior do Ministério Público. Então, aquelas disposições se aplicam aqui. Por exemplo, inelegibilidade. Ele tem alguma vedação, algum impedimento de concorrer àquele cargo, tá ok? Então, aquelas hipóteses você pode transportar para cá, tá bom? Inciso 3º aqui do artigo 25. Olha só como é que acontece, pessoal. Todos os procuradores de justiça que não incidam nos impedimentos, nas inelegibilidades ou vedações, são naturalmente candidatos. Olha só como é que acontece. Por exemplo, vamos imaginar que eu, Hugo, queira concorrer a algum cargo eletivo. Esquece o Ministério Público agora, só para você ver esse raciocínio. Então eu quero concorrer ao cargo político de vereador. O que eu preciso fazer? Eu preciso me inscrever na Justiça Eleitoral. Eu preciso fazer o registro da minha candidatura. É um ato volitivo meu, eu penso, chego à conclusão que eu quero ser vereador, eu vou lá na Justiça Eleitoral, cumpro todos aqueles requisitos, ultrapasso todas aquelas barreiras, eu não posso ter impedimentos, eu não posso ser inelegível, não posso ter vedações da lei eleitoral, eu vou lá e me inscrevo. Depende desse ato volitivo meu, minha vontade de ir lá e se inscrever. Vocês estão entendendo? Isso é óbvio, né? Aqui, para esses cargos, os procuradores de justiça que irão concorrer ao cargo
no Conselho Superior do Ministério Público, eles não se inscrevem. A lei já está dizendo, olha, você que é procurador, naturalmente você já está inscrito, por expressa disposição de lei. Está aqui, ó. Todos os procuradores são naturalmente candidatos. Então, todos os procuradores são naturalmente candidatos. Tá ok? Independentemente de pedido ou de processo de registro de candidatura. Tranquilo, gente? Então, se cair na tua prova que é necessário que o registro de candidatura do procurador de justiça seja deferido para concorrer ao cargo de membro efetivo do Conselho Superior do Ministério Público, está equivocada essa questão, porque naturalmente eles já estão inscritos. Só pelo fato de eles serem procuradores de justiça, eles já estão automaticamente inscritos. Tá bom? Quando ocorre a eleição, pessoal? Quando ocorre a eleição? Na primeira quinzena de dezembro do encerramento do mandato, devendo coincidir sempre que possível com a eleição para Procurador-Geral de Justiça. Tá? Então, por exemplo, só para que você tenha ideia, em 2018, né, nós estamos praticamente aqui em 2019, né, e em 2018 teve a eleição para Procurador-Geral de Justiça. Então, o momento da eleição para os cargos no Conselho Superior do Ministério Público ocorre na primeira quinzena de dezembro. Tá ok? O eleitor, lembra, quem é que vota? Quem é que vota para escolher os membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público? São todos os integrantes. Tá? A palavra aqui integrante, quando se fala integrante, são os membros promotores de justiça e procuradores de justiça. Tá ok? Aí olha só, gente. Quando a lei fala integrante, pensa que é todo mundo do Ministério Público. Servidor não vota. Tá ok? Servidor não vota. Que fique claro isso. O eleitor poderá indicar tantos nomes de candidatos quanto forem as vagas a serem preenchidas. Quantas vagas são que a gente viu no slide anterior? Quantas vagas são, pessoal? Aqui, ó. 6 vagas que eu falei aqui no Ministério Público do Estado do Pará. Então lembra, são 6 candidatos que vão ser escolhidos. 6 candidatos que vão ser escolhidos. Então cada eleitor, cada membro do Ministério Público, cada promotor vai votar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Tá? Aí vem o outro promotor e assim sucessivamente. Então eles têm praticamente 6 votos, porque são 6 membros que vão ocupar uma cadeira no Conselho Superior do Ministério Público. Aí olha o que vai dizer a lei. Serão proclamados eleitos os mais votados, até o número de vagas em disputa, e os que se seguirem na ordem de votação serão considerados suplentes até no máximo de 5. Então, raciocina comigo. Cada promotor vai escolhendo o primeiro candidato do Conselho Superior, o segundo candidato do Conselho Superior, o terceiro candidato do Conselho Superior, o quarto candidato do Conselho Superior, o quinto candidato e o sexto candidato. E cada membro vai votando. Então, os mais votados nessa ordem serão eleitos, tá? Serão proclamados eleitos os mais votados. Então, todos os membros votam. Aqueles que forem mais votados até o número de 6 serão os membros que irão compor o Conselho Superior do Ministério Público. Cada membro desse terá um suplente, tá? Terá um suplente. Então, os suplentes, tá? Até no máximo de 5, também vão ser computados para ocupar esse cargo, tá? No caso, sob o enfoque de suplente do titular, que é o membro procurador de justiça, que vai ocupar aquela cadeira no Conselho Superior do Ministério Público. Tá? Os eleitos são obrigados a exercer o mandato ou a suplência. Tá ok? Então, a lei expressamente fala isso aqui. Tá ok? Qual o tempo de duração do mandato e quando começa o mandato dos procuradores que vão ocupar um assento no Conselho Superior do Ministério Público? O mandato é de 2 anos, permitida uma recondução consecutiva. Lembra que eu falei ainda agora que eles são naturalmente eles já passam a concorrer àquela eleição, eles não precisam se registrar? Por isso que existe esse salvo aqui, ó, salvo quando não houver outros concorrentes em número igual ou superior dos cargos em disputa. Claro, né, gente? Se todo mundo concorre àquela vaga, naturalmente já está inscrito, pode ter um que de repente não queira. Ah, eu não quero concorrer. Pode não, porque naturalmente ele já está inscrito. Só que aqui, o que vai acontecer? A lei vai pôr a salvo que eu fui eleito, sou procurador, fui eleito, cumpro um mandato de 2 anos.
Aí eu posso ter mais uma recondução, tá aqui. Só que eu posso ter uma terceira recondução só se não tiver ninguém para concorrer naquele momento, tá ok? É isso que a lei está falando aqui. Inciso 9. O mandato dos membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público inicia-se quando? 1º de janeiro. Ora, a eleição foi em dezembro. Quando é que vai se iniciar? Em janeiro. E ela vai se encerrar, se é 2 anos depois daquele período. 31 de dezembro do exercício subsequente ao do seu início. Porque são 2 anos, então vai ser, no caso, eles cumprem um mandato completo de 2019 todo e primeiro ano, aí vai 2020 até 31 de dezembro do exercício subsequente. Então eles vão até 31 de dezembro de 2020, ok? Ocupando aí, fechando aí 2 anos. Quando tomam posse? Isso é importante, pessoal, isso pode cair. Os membros efetivos do Conselho Superior e os 5 primeiros suplentes tomam posse juntamente com o Corregedor-Geral do Ministério Público em sessão solene. Então eles tomam posse junto com o Corregedor-Geral do Ministério Público em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Tranquilo? Pessoal, só para a gente finalizar aqui o Conselho Superior do Ministério Público, nesse primeiro bloco, vamos verificar o inciso 11 e o inciso 12 do artigo que trata do Conselho Superior do Ministério Público. Quem substitui os membros natos? Lembra que eu falei para vocês que o Conselho Superior do Ministério Público ele tem membros natos. Quem são os membros natos? O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público. Então, naturalmente, só por eles estarem nessa condição, eles já são membros do Conselho Superior do Ministério Público, chamado de membros natos. E quando eles estão ausentes, ou o Procurador-Geral, por exemplo, ele viaja para outras tarefas, para desempenho de outras atividades que ele realiza, por exemplo, em Brasília, ou o corregedor está em inspeção, o Conselho não pode parar. E aí, quando eles não estiverem presentes, quem é que substitui? É isso que vai tratar aqui o inciso 11 e o inciso 12. Olha o que diz o inciso 11. O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público são substituídos no Conselho Superior do Ministério Público por seus respectivos substitutos. Então, tanto o Procurador-Geral de Justiça quanto o Corregedor-Geral do Ministério Público, eles têm substitutos, obviamente, porque eles têm outras atividades. Imagine que o Procurador-Geral de Justiça, o chefe da instituição, aquele que representa judicialmente e extrajudicialmente a instituição, é muita atividade, gente. Então, por exemplo, só para que vocês tenham ideia, o nosso Procurador-Geral, ele sempre está em Brasília, em reuniões importantíssimas que envolvem a instituição. Então, neste momento que ele não estiver na instituição, quem vai substituir é o substituto legal, conforme o inciso 11 aí, que trata do Conselho Superior do Ministério Público. Os membros efetivos do Conselho Superior do Ministério Público são substituídos em caso de impedimento, ausência ou afastamento e sucedidos no caso de vacância pelos suplentes. Então, os suplentes dos membros efetivos, que são eleitos, tá? Nós temos os membros natos, que é o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público, conforme nós vimos, e nós temos os membros efetivos, que são eleitos, que é 1/6 dos procuradores, que são basicamente, que a gente viu, vai dar 6 procuradores, porque é um número inteiro. Então, eles são substituídos, em que casos? De impedimento, ausência ou afastamento. Então, são substituídos nesses casos. Aí ele é impedido de julgar aquele feito porque ele tem, vamos dizer que ele é inimigo de alguma das partes envolvidas. Tá? Então, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público vai apreciar um eventual pedido de arquivamento de um inquérito civil e o membro efetivo que está ali naquela sessão, o que vai acontecer? Aquele membro efetivo, ele tem uma inimizade com um investigado no inquérito civil de uma comarca distante. Tá? Porque lembra, isso a gente vai falar bem, o promotor de justiça de Marapanim, por exemplo, ele investiga o prefeito dentro de um inquérito civil. Chega ao final desse inquérito civil, não há nenhum elemento que leve o promotor de justiça de Marapanim a juizar uma ação civil pública. Então, pela lei orgânica do Ministério Público, esse inquérito civil tem que ser submetido ao Conselho Superior para que homologue o arquivamento. Então vamos supor que nesta sessão
um dos procuradores que são membros efetivos, que é um membro efetivo do Conselho Superior, ele tem inimizade com aquele prefeito, ele é impedido de apreciar esse feito. Então, no caso, ele vai ser substituído pelo seu suplente. É isso que a lei está querendo dizer aqui. Tá? Então, eles são substituídos em que casos? Impedimento, ausência ou afastamento. Ele está ausente. Ele está ausente por alguma situação qualquer, ou ele está afastado porque uma questão de saúde ou assim sucessivamente. Então, nesses casos, eles são substituídos e são sucedidos no caso de vacância. Houve uma vacância, por exemplo, pediu aposentadoria, tá? Ou então houve um falecimento e assim sucessivamente pelos seus suplentes. Então aqui, pessoal, a gente acaba esse primeiro bloco aqui do Conselho Superior do Ministério Público e a gente ainda vai entrar em algumas questões muito importantes aqui para o Conselho Superior. Então nos acompanhe aí na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.